Sala Oval, no segundo Congresso Brasileiro de Futebol Americano, com o primeiro palestrante, o professor da USP, Luciano Basso. Professor, no começo o senhor falou de várias denominações e falou que não importa muito, mas eu fiquei muito com a coisa do selecionador lá de Portugal. E a gente está tendo agora, pela primeira vez no Brasil, o campeonato de Sub-19. Você acha que, com a formação de jogadores de novos meninos aí chegando, fica mais fácil talvez no futuro a gente falar que vai ter um selecionador? Ok, isso é uma grande questão e importante. O selecionador ele vai começar a ganhar papel, ele vai começar a se destacar quando você tiver um conjunto de atletas bem formados, mas a questão é quanto tempo ele tem para atuar com essa equipe. Se ele tem um tempo muito restrito, por exemplo, ele foi convocado hoje, ele tem um mês e meio para colocar o time em campo jogando. Não tem como formar ninguém. Então ele tem que ser um bom olho para poder pensar em que combinação de jogadores para cada uma das funções, para cada um do tipo de jogo que ele quer estabelecer. Então o selecionador ele vai ganhando importância quando a pressão para ele trabalhar é maior. Quando ele tem um tempo que ele pode recrutar esses garotos, essas pessoas há 8, 10 meses do momento ótimo, ele já começa a ser mais formador, ele começa a poder atuar diretamente na mudança do comportamento desses garotos. Então não é só uma questão de ter ou não base, é como que a área, como que o esporte, o futebol americano vai se colocar frente a essa figura que ele vai colocar. Se nós teremos um selecionador ou um treinador, um professor, um coach, vai depender dessa forma de organizar a base em relação ao tempo que a gente dá para ele. A brincadeira é que tempo que a gente dá para ele se virar nos 30? É nos 30 minutos ou é nos 30 anos? Não é? Então esse tempo é que faz ele ganhar mais ou menos papel de selecionador ali dentro. Então, para a seleção brasileira a gente já tem toda uma infraestrutura que o Gabriel Mendes montou, né, de termos campos regionais, de ter pessoas na região olhando as pessoas e depois ele centralizar tudo para chamar a seleção brasileira. Eu acho que é um esquema dentro das nossas possibilidades ideal. Mas como que um time, né, a gente estava falando muito ali, o Lucas e o senhor, um time local consegue fazer uma seletiva e engajar todo mundo e ser um bom professor, um bom coach? Esse é o desafio, acho que quase que unânime, não é? Dentro desse universo. Vamos pensar que o elemento essencial é como que eu promovo um espaço para engajar o máximo possível de garotos, não é? Então, se a gente está falando de lugares específicos, garotos e atletas, então eu tenho que construir um ambiente onde a seleção não pode, se eu preciso de 10, eu não posso selecionar 10. Eu tenho que ter uma seleção muito maior e para poder trabalhar com esses garotos. E o processo de seleção é durante a formação. Mesmo que seja no espaço de tempo menor, eu tenho que fazer essa seleção ao longo do processo de formação. Ou seja, é um misto, é um híbrido, né? Hoje a palavra híbrido está muito em jogo, então você teria uma pré-seleção, retira um conjunto de garotos que você observa que não tem compromisso, que não tem o envolvimento, que seriam as condições necessárias. Aqueles que têm o compromisso e têm o envolvimento com o esporte, aí você vai tentar fazer algum tipo de formação e perceber qual é a sua condição de adaptação. Quando se adapta mais fácil, ele começa a ser selecionado. Aqueles que se adaptam mais lentamente, eles vão ficando mais para trás mesmo. Então é um misto ali, né? Porque se ele selecionar demais, pegando só os melhores, talvez ele vai ter 3 atletas. Se ele pegar todo mundo, ele não consegue dar o valor devido às pessoas que têm algum tipo de potencial. Então essa é uma grande questão, mas que tem um potencial quando você tem uma popularização maior do esporte. A gente vê nas seletivas, antes era 30, agora é comum ter 200 pessoas mesmo. Então talvez, e um exemplo que o Lucas colocou ali no começo da palestra, você chamar 200 e já cortar para 7 não é o ideal. Exatamente, essa é a grande questão. Então eu posso pensar no seguinte, se eu tenho 200 garotos, só que trabalhar com 200 não vai ser produtivo, não é? Então eu faço uma primeira seletiva e caio para 100. Nesse 100, durante uma semana, eu fico com eles. Pequenos jogos, tarefas, muito mais para ver o comprometimento e envolvimento daqueles que têm algum nível de discernimento do jogo. Aqueles que não têm nada já foram embora. Então tem um mínimo de discernimento do jogo, um mínimo de regra, um mínimo de habilidade, fica 100.
uma semana. Dessa semana eu tiro 30. Esses 30 é que eu vou apostando, e eu sei que vou ter uma perda natural, mas eu chego a uma equipe relativamente substancial. Mas é como se fosse uma cebola, eu vou trabalhando por camadas, no sentido de selecionar e já dar algum tipo de instrução. Porque veja, eu posso ter um garoto bem comprometido que nunca teve acesso a nada, como não é um esporte tão popular, o mínimo de acesso que ele tem, ele deslancha. Opa, esse não podia ter sido perdido e a gente pode estar com ele ali ajudando. Não posso fazer isso para todos, porque eu não vou ter espaço e estrutura para 100. Mas por uma semana, 10 dias, um número de dias eu posso. E é dali que eu consigo selecionar um grupo para poder trabalhar a formação. Legal, viu? Comigo foi a mesma coisa. Eu já não era garoto, mas eu também não tinha nenhum comprometimento e hoje eu estou fazendo salão oval, tá vendo? Então, muito obrigado, professor, que veio falar sobre o papel do professor, do coach, do selecionador. O Lucas falou que depois coloca a palestra aí à disposição para todo mundo com o tempo na página do Congresso. Então, Vitor Francisco e o professor Luciano Basso para o Salão Oval.